Meus irmãos, a paz do Senhor. Aos que não me conhecem ainda, meu nome é Diego Silas. Eu sou membro da Assembleia de Deus no campo de Alagoinhas. Sou neto de pastores, sou filho de pastor, inclusive meu pai, o pastor Jair Silas, ele é o pastor presidente do campo de Alagoinhas, da Assembleia de Deus. Eu, juntamente com minha esposa, sou um dos coordenadores da mocidade do campo de Alagoinhas. Também somos coordenadores da mocidade na sede e, graças a Deus, também eu tive a minha ordenação ao diaconato aprovada pela igreja e tal ordenação será formalizada, se assim o Senhor permitir, no dia 31 de dezembro ainda deste ano. Pois bem, eu irei falar aqui a respeito da lição 12 do nosso trimestre da EBD. Essa lição será abordada no dia 17 de dezembro, no próximo domingo. E o tema da lição é o modelo de missões da Igreja de Antioquia. O modelo de missões da Igreja de Antioquia. O texto áureo diz o seguinte, está em Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2, como eu já disse. A verdade prática diz o seguinte, a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Nós temos a leitura diária, que é aquela leitura que é feita em cada dia da semana até chegar ao domingo da EBD. Na segunda-feira, temos Atos capítulo 11, os versículos 19 e 20. Na terça-feira, nós temos Atos capítulo 8, versículo 1. Na quarta, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e Efésios 4, 11. Na quinta-feira, nós temos Atos 13, os versículos 2 e 3. E na sexta-feira, nós temos Atos capítulo 14, do 8 ao 28. Finalizando no sábado, nós temos o Salmo 126, verso 5 e 6. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 11, do versículo 19 ao 26, e também o capítulo 13 desse mesmo livro, os versículos 1 ao 5. Vamos iniciar a leitura então de Atos capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 26, que diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Preste atenção nesse detalhe. Versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Versículo 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E achando-o, o conduziu para Antioquia. Agora, o versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então foi na igreja de Antioquia, foi nessa cidade, que os discípulos pela primeira vez receberam o nome de cristãos. Agora vamos até Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 5, como já falamos anteriormente. Na igreja que estava em Antioquia,
havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, mais uma vez, e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Pois bem, de início, eu quero pontuar aqui algumas questões do capítulo 11 de Atos. Está escrito assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ora, já está explícito para a gente aqui que alguma coisa estava errada. Por que eu digo isso? Deus permitiu que a perseguição caísse sobre a igreja. Por qual motivo? Porque um pouco antes da sua ascensão aos céus, ele falou: olha, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, até que do céu desça sobre vocês poder. Quando vocês receberem esse poder, eu quero que vocês sigam anunciando o evangelho em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, até aos confins da terra. Todavia, nós sabemos que o que aconteceu foi o contrário disso. O que aconteceu foi que os apóstolos, os discípulos, ao receberem poder, permaneceram em Jerusalém. E ali construíram uma igreja forte, uma igreja numerosa, uma igreja também rica. Só que o propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus era fazer com que o evangelho que custou o sangue do seu filho fosse anunciado a todas as pessoas, sem acepção, sem fazer acepção, porque está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Daí então, o primeiro mártir, podemos dizer assim, desse contexto cristão, foi Estevão. E esse foi um gatilho que despertou nos religiosos judeus a sede por sangue, a sede por perseguir a igreja do Senhor. Claro que este cenário foi um cenário forjado por Deus para tirar aquela igreja da sua zona de conforto e, enfim, fazer o que lhe fora ordenado pelo Senhor Jesus. Pois bem, então essas pessoas, como nós vemos no versículo 19, elas se espalharam, tá? Foram a Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas aqui tem um detalhe triste. Mesmo nessas circunstâncias, eles insistiam em apenas pregar o evangelho aos judeus. Nós vemos então que houve aqui um preconceito por parte desses irmãos. Eles só queriam pregar o evangelho, mesmo em terras estranhas, aos judeus. Nós vemos então que esse preconceito para com os gentios ainda estava muito forte, inclusive no meio da igreja. Só que o evangelho, ele foi formado em Deus, projetado por Deus, para alcançar todas as nações, judeus, gregos, não importa. O evangelho é para todos. Então, mais uma vez, nós temos aqui irmãos que estavam em rebeldia, mesmo diante da perseguição. Só que no versículo 20, nós encontramos o seguinte: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, não aos judeus, mas aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Só que olha o detalhe no versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, com os que
foram preconceituosos e resolveram só pregar o evangelho para os judeus? Não. A mão do Senhor fora com estes que resolveram pregar a palavra de Deus aos gentios. Eles abriram mão do preconceito, porque a mão do Senhor não está abençoando, prosperando um ministério de pessoas que são preconceituosas, de pessoas que estão em rebeldia, de pessoas que estão em desobediência. Mas a mão do Senhor é sobre o ministério de todo aquele que decide fazer a vontade de Deus em obediência. Por isso mesmo, o próprio versículo 21 continua dizendo: e grande número creu e se converteu ao Senhor. Grande número de gentios, porque o ministério que Deus faz prosperar é o ministério daqueles que andam em obediência. O Senhor deixou claro que a pregação do Evangelho tinha que alcançar todas as nações. Então, estes irmãos tiveram sim a prosperidade e ganharam muitas almas porque foram obedientes à vontade de Deus. Ok, vamos agora começar a entrar no cerne da lição. A gente viu que o texto áureo está em Atos, capítulo 13, versículo 2, que nós lemos, eu vou só repetir, e diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, a gente vê aqui que Deus havia, de certa forma, escolhido essa igreja em Antioquia para ser uma igreja que enviasse os apóstolos, que enviasse o que nós chamamos hoje de missionários, uma igreja missionária. Por isso, o tema dessa lição, o modelo de missões da igreja de Antioquia, que de fato é um modelo a ser seguido. Pois bem, na introdução de nossa lição, o comentarista, que é o pastor Wagner Gabi, ele diz que essa igreja de Antioquia foi, na verdade, a primeira igreja cristã formada por gentios. Então, grave bem esse detalhe. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja formada por gentios. Isso é um detalhe muito importante. E ele diz que, nessa lição, nós vamos abordar a sua fundação, a sua formação, né, a vida ministerial dessa igreja, essa dinâmica ministerial, a comunhão que havia entre os irmãos daquela igreja. Assim também, ele diz que ele vai apontar os resultados produzidos dessa prática missionária adotada pela igreja de Antioquia. Ele também destaca o seguinte, que duas coisas constituem a marca dessa igreja. A gente vê que toda e qualquer decisão que essa igreja tomou era baseada no jejum e na oração. Ela jejuava e ela orava para pedir orientação ao Espírito Santo de Deus acerca do que deveria ser feito. E também jejuava e orava para executar a orientação do Espírito Santo, que nesse contexto era a orientação de ganhar almas, de fazer missões, de semear o Evangelho. Então, a gente vê que a igreja de Antioquia, ela tinha uma prática missionária de dependência do Espírito Santo de Deus. Não é simplesmente se propor a jejuar e a orar pedindo orientação ao Espírito Santo de Deus. É não parar de jejuar, não parar de orar e não tomar nenhuma atitude precipitada antes do Espírito Santo manifestar a sua vontade. Então, obviamente, essa igreja esperava com paciência a orientação do Espírito Santo. E tudo o que ela fazia era também segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. A gente então vai entrar agora no primeiro tópico da lição, que diz assim: a igreja de Antioquia, natureza e características. Então, só pelo tema desse tópico, né, a gente já sabe que o pastor Wagner Gabi, ele se propõe aqui a descrever a natureza e as características, os atributos dessa igreja missionária, dessa igreja de Antioquia.
E aí ele começa a dar uma contextualizada aqui com respeito à situação histórica, né, de Antioquia e sua representação na sociedade da época. E ele nos diz que essa cidade, que era Antioquia da Síria, porque tem outra Antioquia que nós vamos mencionar aqui logo mais. Então, a igreja que nós estamos falando aqui é a igreja que ficava em Antioquia da Síria. Ela era conhecida como a Rainha do Oriente, tá? Por que isso? Pela quantidade de pessoas que habitavam aquele lugar. Estima-se que cerca de 500 mil habitantes povoavam aquelas terras de Antioquia da Síria. Eram povos de todas as regiões, eram povos de outros países, povos de diversas, diversas línguas, diversas culturas. Então, dizia-se que era possível conhecer os costumes do mundo inteiro, ficando um período em Antioquia, porque realmente tinha pessoas de várias regiões do mundo, vários países do mundo. Isso demonstra que o Espírito Santo, ele sabe exatamente o que faz. Não foi à toa que a primeira igreja formada por gentios foi justamente formada em Antioquia. O Espírito Santo sabia que, atingindo aquelas pessoas, semeando a palavra, o evangelho aquelas pessoas, ele acabaria alcançando todo o mundo. Porque as pessoas que foram alcançadas pelo evangelho, que estavam em Antioquia, muitas vezes de turismo, de passagem, ou por interesses comerciais, ao se converterem, obviamente, e voltarem aos seus países, às suas cidades, elas semeariam, elas multiplicariam as palavras que recebeu, e o evangelho, assim, acabou tendo uma amplitude muito grande, mesmo vivendo em um contexto de perseguição, como nós já vimos na lição anterior, tá? Então, nesse primeiro subtópico, né, do tópico 1, a gente vê que o autor, ele descreve bem qual era o contexto histórico de Antioquia da Síria, tá? Inclusive sua dinâmica comercial. Uma coisa interessante que ele destaca é que Antioquia, a igreja de Antioquia virou, na verdade, a segunda capital do cristianismo. Podemos referirmos a ela dessa maneira, segunda capital do cristianismo. A primeira capital, claro, era Jerusalém. Mas com o pastor Wagner Gabi, segundo a visão dele, ele diz que Antioquia foi, na verdade, a sede da obra missionária da igreja cristã, né? Então, por mais que ela fosse a segunda capital do cristianismo, no que diz respeito às missões internacionais, ela teve essa característica de se destacar, inclusive, em relação a Jerusalém. Pois bem, e aí, nesse primeiro subtópico do tópico 1, o autor, ele conclui dizendo assim, por isso o evangelista Lucas altera o foco da sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios. A partir de Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Outrosim, não se deve confundir essa cidade com a Antioquia da Psídia, mencionada em Atos 13 e 14, que já era uma outra cidade que está fora desse contexto do qual estamos tratando aqui. E agora nós vamos partir para o subtópico 2 do primeiro tópico. Agora vejam só que interessante, nesse subtópico 2, o autor vai falar sobre a igreja em Antioquia. No subtópico 1 nós vemos sobre a cidade, né, de Antioquia. Pois bem, quando ele vem falando da igreja, ele destaca algo importante aqui, que a perseguição que começou sobre a vida de Estevão e depois se multiplicou por toda a igreja, ela fez com que os membros da igreja de Jerusalém se dispersassem primeiramente pela Judéia e por Samaria. A gente percebe que a vontade de Deus é soberana. Aquelas pessoas tentaram resistir a isso, tentaram permanecer no conforto,
Mas Deus diz: ficai em Jerusalém até que do céu desça o poder, referindo-se ao Espírito Santo de Deus, e depois vocês vão anunciar o Evangelho em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo permitiu a perseguição para que essa ordem fosse obedecida criteriosamente. Deus é perfeito e a sua palavra não volta vazia. Se ele disse, vai se cumprir. Deus é tremendo. E aí, a gente vê que em Antioquia, naquele contexto histórico, político e econômico, haviam muitas pessoas de muitas nações reunidas ali. Por isso, Deus escolheu, como eu já falei, este lugar era altamente estratégico espiritualmente. O autor destaca isso também, porque ele fala, olha, Antioquia, da Síria, só perdia em relevância para 2 outras cidades, certo? Que cidades eram essas? Roma, tá? E Alexandria. Então, de fato, a gente percebe a relevância dessa cidade. Não foi à toa que Deus implantou a sua igreja de gentios em Antioquia. Ela era a 3ª cidade mais relevante naquele contexto do Império Romano. Vejam, agora entrando no subtópico 3 do primeiro tópico dessa lição, o título é Uma Obra de Leigos. Por que é que o autor resolve dar esse título a esse subtópico? Ora, irmãos, fica óbvio para nós, ao estudarmos o contexto bíblico dessa igreja, que esta igreja, ela não foi formada pelos apóstolos, tá? Essa igreja, ela não foi formada por pessoas que tinham uma certa notoriedade no meio cristão. Não. Esta igreja de Antioquia foi fundada por leigos. Isso demonstra claramente o que é a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela não está restrita aos acadêmicos. A graça de Deus não está descrita àquelas pessoas que possuem notoriedade no meio da igreja, aquelas pessoas que têm determinada relevância em determinado dom espiritual. Ora, a gente vê que anônimos, mas anônimos cheios do Espírito Santo, foram fundadores daquela igreja. E foi algo tão impactante, tão forte e poderoso. Pessoas começaram a se converter, milagres e sinais aconteciam, assim eu creio também, porque onde há o Espírito Santo de Deus, há milagres e sinais também, curas, que isso chamou a atenção da igreja de Jerusalém. Sim, de maneira que a igreja de Jerusalém, os apóstolos, direcionaram Barnabé para que Barnabé fosse verificar se de fato as informações que eles estavam recebendo acerca da igreja de Antioquia eram verídicas. E assim Barnabé obedeceu e foi, e ficou impressionado com a graça de Deus, com o mover do Espírito Santo de Deus naquela igreja. Ele percebia que aquela igreja estava bem alimentada, conhecia a palavra, tinha o que nós dizemos no Nordeste, sustância. Então, realmente, essa igreja que foi formada por leigos, ela era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja aí, muitas vezes, se subestimando, digamos assim. Só que quando você se subestima nesse contexto, você na verdade está subestimando o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia é clara em dizer, não apagueis o fulgor do Espírito. Então, existem palavras proféticas ao nosso respeito, palavras que nos descrevem que nós muitas vezes não tomamos posse delas. Ora, o Espírito Santo de Deus deseja usar a todos aqueles que amam a Deus, independente de classe social, de relevância, de fama. Não. O Espírito Santo de Deus não é movido por essas coisas. Então, para de botar desculpa em sua pobreza, muitas vezes. Para de botar desculpa em sua
limitação acadêmica, sua limitação no que diz respeito até o conhecimento teológico, sua limitação até mesmo no que diz respeito à leitura. Ei, os primeiros apóstolos, alguns dentre eles, eram pescadores, eram analfabetos, semi-analfabetos. E o Espírito Santo de Deus veio de uma forma tão grande sobre eles, que isso impressionou os mais doutos, os mestres, de maneira que eles perguntavam: não são esses pescadores? Onde é que eles estudaram para aprender a falar tão bem? Então, o Espírito Santo de Deus que capacitou pescadores é o mesmo que nos capacita. Então, não seja um obstáculo para o agir de Deus em sua própria vida. Não. Você precisa realmente deixar esse canal livre. E você faz isso confiando e crendo no que está escrito a seu respeito. Amém? Então, vamos agora ao segundo tópico, cujo título diz o seguinte: uma igreja missionária em ação. E aí, no primeiro subtópico desse tópico 2 da lição, o autor, o comentarista da lição, ele cita Atos capítulo 13, versículo 1, que diz o seguinte: havia alguns profetas e doutores. Então a gente vê que aquela igreja de Antioquia era uma igreja que tinha um bom fundamento. Tá? Deus abençoou sobremaneira aquela igreja. Por quê? O próprio comentarista, ele destaca qual é a função do profeta e qual é a função do doutor. Tá? E ele diz que o profeta, os profetas eram aquelas pessoas que ministravam a palavra de Deus de maneira espontânea e sob a inspiração de Deus, onde Deus revelava coisas grandiosas acerca das Escrituras de forma espontânea, entende? Já no que diz respeito aos doutores, o que o comentarista destaca é que eles eram mestres, obviamente, cheios do Espírito Santo também, e eles ensinavam a palavra de Deus com autoridade e com sabedoria. Sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus. É importante a gente perceber algumas nuances aqui, tá? Primeira coisa, que o dom ministerial do profeta é diferente do dom de profecia, tá? Por quê? Porque através desse dom de profecia, o Espírito Santo de Deus revela segredos ocultos no coração dos ímpios, de maneira que, diante dessa revelação tão profunda, esses ímpios não têm uma outra alternativa senão confessar os seus pecados, crendo que Jesus Cristo de fato é o Senhor e conhece todas as coisas. E ao terem os seus segredos expostos, seu coração exposto na igreja, eles se sentiam então agora totalmente vulneráveis diante da glória de Deus. E isso faz com que essas pessoas que têm essa experiência aceitem o Senhor Jesus Cristo. Importante dizer também acerca agora dos doutores e mestres que eles não pregavam de acordo com a sabedoria humana. Por isso o apóstolo Paulo, que foi um dos doutores e profetas citados aqui, ele diz: olha, eu não vim até vós com sabedoria humana, não. Eu preguei a vocês segundo a sabedoria de Deus. Essa sabedoria que nós sabemos que é loucura para os homens, para aqueles que perecem especialmente. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele é bem enfático ao dizer que, olha, para os que perecem, o evangelho é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E aí no subtópico 2, desse tópico 2 da lição, a gente vê que havia uma liderança servidora, tá? Como diz o versículo 2 de Atos 13, quando ele relaciona os profetas e os doutores. Então eram pessoas que estavam ali simplesmente para servir, que abriram mão das suas concepções, que abriram mão dos seus preconceitos. Por que eu digo isso? Hoje nós cristãos somos acusados, em especial nós evangélicos, somos cristãos evangélicos, na verdade, que é o título que nos deram, nós somos acusados de sermos muitas vezes preconceituosos, racistas. Mas o que a gente vê pela Bíblia é que isso não é verdade. Até porque
o que é a igreja? A igreja é a união de pessoas desiguais, de pessoas que possuem diferenças. E a gente vê isso entre esses profetas e entre esses doutores. Por exemplo, Simeão, que é citado aqui, ele era negro, africano. Nós temos também Lúcio, que era sirineu, era também africano. Nós temos Manaém, que era irmão de criação e de leite de quem? De Herodes, o tetrarca. Aquele Herodes que mandou decapitar quem? João Batista. E mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que ele era parente dele, irmão dele, a igreja o aceitou. Porque o evangelho é isso, o evangelho quebra barreiras, tá? E o evangelho, ele não tolera pecado. Muitas pessoas se valem desse discurso que a igreja é a união de pessoas desiguais e tentam incluir no meio da igreja pecados como se fossem atributos pessoais que a igreja deve aceitar. Não, pecado é pecado. Atributos pessoais são atributos pessoais, entende? Então, práticas pecaminosas não são aceitas em nosso meio. Não devem ser aceitas em nosso meio. E quando uma igreja se omite diante da prática pecaminosa de alguém, pode ter certeza, essa igreja adoece, muitos dessa igreja começam a morrer, porque nós somos um só corpo. E se alguém está doente, se um dedo ali está apodrecendo, essa infecção vai tomar todo o corpo. E Deus vai fazer o juízo dele descer, tá? É por isso que nós precisamos de profetas, é por isso que nós precisamos de doutores, é por isso que nós precisamos da manifestação dos dons no meio da igreja, para que a igreja seja devidamente tratada. É por isso que Paulo, uma certa época, ele fala para a igreja de Corinto, como é que vocês toleram um cara que está tendo caso com a madrasta? Como é que vocês aceitam que ele tome ceia com vocês, que ele tenha cargos, que ele esteja em comunhão com vocês? Isso é um absurdo. Por favor, retire, por favor, não, ele deu uma ordem. Retirem esse infeliz no meio de vocês. Eu entrego ele ao diabo, para que o diabo destrua o corpo dele, para que a alma seja salva. E, em 2 Coríntios, já, Paulo fala, olha, já é o bastante, ele já sofreu bastante, ele aprendeu, ele recebeu o juízo, podem receber ele de volta. Então, a própria Bíblia, ela nos instrui a nos afastarmos e também a tirar do nosso meio aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas que não se comportam como tais. Então, pecado é pecado. Atributos pessoais são atributos pessoais. Então, quando a gente fala que a igreja é a união de pessoas desiguais, a gente está se referindo a atributos, a qualidades, a características das pessoas, e não aos pecados de estimação de cada uma dessas pessoas, tá? Então, justamente essa característica da igreja de Antioquia, dessa diversidade, permitia com que a palavra de Deus também fosse pregada a uma diversidade de etnias, uma diversidade de culturas, porque a palavra de Deus é para salvar pessoas mesmo de diversas culturas, diversas etnias, diversas raças, diversas esferas sociais, porque essa é a vontade de Deus. E agora nós vamos tratar do subtópico 3, do tópico 2 dessa lição, cujo título é Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Ele recorta, parte do versículo 2 de Atos capítulo 13, e a gente vai tratar um pouco sobre isso agora. É o Espírito Santo de Deus que fala claramente, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Eu percebo que essa igreja de Antioquia era uma igreja que possuía uma sensibilidade espiritual absurda. Não só sensibilidade espiritual, mas também uma submissão ao Espírito Santo de Deus. Não só sensibilidade e submissão, mas principalmente interesse. Interesse, sim. Interesse em saber, em conhecer qual era de fato a vontade do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a gente precisa ter claro em nossa mente o seguinte: por mais que Deus tenha estabelecido pastores, anciãos, doutores, profetas, apóstolos, a gente precisa entender que estas pessoas são apenas instrumentos do Espírito Santo de Deus, ou pelo menos deveriam ser
instrumentos do Espírito Santo de Deus. Porque o governo da igreja não pertence a homens. O governo da igreja, biblicamente falando, pertence ao Espírito Santo de Deus. E é por isso que a Bíblia recomenda, eu já citei aqui, não apagueis o fulgor do Espírito. Por quê? Porque uma igreja que apaga o fulgor do Espírito é uma igreja desgovernada. A ausência de liderança do Espírito Santo de Deus, ela precede a ruína de toda e qualquer igreja. Estou falando principalmente de ruína espiritual, porque existem muitas igrejas aí que são ricas, prósperas financeiramente, aumentando seu patrimônio, mas são paupérrimas espiritualmente. O Espírito Santo nem lá está mais, o Espírito Santo nem lá age mais. Então devemos ter esse cuidado. E percebemos aqui que quando o Espírito Santo diz apartai-me a Barnabé e a Saulo, a gente percebe algo muito importante aqui. O que é isso? As decisões que a igreja deve tomar e a liderança da igreja, no que diz respeito à ordenação de pessoas ao ministério ou ao envio de pessoas ao campo missionário, tem que ser por meio da orientação do Espírito Santo de Deus. Não pode ser uma decisão política. Entende? Quando a igreja vai ordenar alguém ao ministério, reconhecer o dom em alguém, isso não pode ocorrer por causa de uma articulação política. Isso deve ocorrer única e exclusivamente através da voz do Espírito Santo de Deus. E isso aqui não é retórica, meus irmãos. Isso aqui não é metáfora. Isso aqui é uma doutrina esquecida, infelizmente esquecida. Porque nós, ao consagrarmos alguém, né, o pastor ao consagrar alguém, o ministério ao consagrar alguém, a obra, seja para o campo missionário, seja para o desenvolvimento do ministério na cidade, no campo, precisa de fato estar e reunir a igreja, todo o ministério, em jejum e oração. Isso é um princípio básico. Não é a liderança que diz quem vai ser consagrado ou não, é o Espírito Santo de Deus. E outra coisa, ele faz isso não é simplesmente movendo o coração do pastor, movendo o coração do ministério, ele faz isso de forma clara, para que não haja dúvidas, porque Deus é transparente, irmãos. Então o Espírito Santo de Deus quer governar a igreja dessa forma, transparente, de forma audível, usando algum instrumento dele para dizer que, olha, separai-me a Barnabé, separai-me a Saulo, separai-me a João, separai-me a Rafael. O Espírito Santo quer novamente falar no meio da igreja dessa forma. Só que muitas vezes nós falhamos e consagramos alguém, ou enviamos ao campo missionário, de acordo com as performances dessa pessoa, com os talentos, ou de acordo com a indicação de alguém que nós respeitamos muito, ou de acordo com alguma negociação política, infelizmente. Então, a gente precisa voltar a essa época em que, quando a igreja vai enviar um missionário, a igreja só envia depois que o Espírito Santo se manifesta através da vida de alguém e diz: separai-me fulano de tal, porque eu enviarei para tal lugar. Sabe, irmãos? Então a gente realmente acaba, no meu entendimento, tá? Acaba por estar falhando muito nesse sentido. Porque não é a igreja que envia o missionário. Não é o pastor e o ministério que enviam missionários. Não. Quem deve enviar um missionário é o Espírito Santo de Deus. Não só enviar, ele nomeia, escolhe, determina, a igreja acata, e através da igreja, o Espírito Santo de Deus envia esse missionário. Então precisamos realmente retomar isso, precisamos ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus. E agora nós vamos ao terceiro tópico, cujo título é o serviço de missões. E nesse tópico 3, entrando agora aqui no subtópico 1, eu quero destacar algo assim muito valioso no meu ponto de vista, tá? E é o seguinte:
A gente vê que no capítulo 13 de Atos, a gente vê que tanto Barnabé quanto Saulo, ou Paulo, eles eram chamados de profetas e doutores, ok? Só que depois que a igreja envia eles, nunca mais eles foram chamados de profetas ou doutores. Eles foram chamados, então, de apóstolos. Isso é um detalhe que vale a pena a gente entender. O que é que eu entendo aqui? Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos usa em ciclos, no meu entendimento. Em um determinado ciclo, Deus estava usando ali Paulo, Barnabé, como profeta, como doutor, como mestres, como doutores, como mestres, e chegar a hora, nesse momento, de esses profetas e doutores iniciarem um novo ciclo, certo? E nesse novo ciclo, eles agora não desempenhariam mais o papel de profetas e mestres, mas eles desempenhariam principalmente o papel de apóstolos. Isso não quer dizer que Deus retirou o dom de profeta ou o dom de doutores dele, mas a ênfase nesse novo ciclo da vida deles, do ministério, era a ênfase no ministério apostólico. Pois bem, e então a gente vê que no subtópico 1 diz o seguinte: o início das missões cristãs. Então, aqui se inicia a primeira viagem missionária de Paulo. Ele foi enviado, tá, juntamente com Barnabé, e Barnabé trouxe também Marcos, João Marcos, que era seu primo, e foram esses três enviados para Chipre, a primeira viagem missionária. E quando chegaram nesse caminho em direção a Chipre, numa cidade chamada de Perge, que ficava na Ásia Menor, Marcos simplesmente resolveu não seguir adiante e retornou para Jerusalém. Muitas pessoas na obra missionária, muitas pessoas começam naquela empolgação, de repente, quando se deparam com a realidade, com os riscos da viagem, com a distância dos familiares, dos entes queridos, quando se deparam com a ausência de conforto, né, com todo aquele desconforto, eles decidem então retroagir. E muitos inventam meio mundo de desculpas, mas na verdade eles se acovardaram e preferiram voltar para a zona de conforto. Foi o que João Marcos fez. Ele preferiu voltar para Jerusalém, para a zona de relativo conforto. Com certeza muito mais confortável do que as viagens de barco, de navio que Paulo fazia com Barnabé, enfrentando inclusive tempestades, enfrentando naufrágios. Muitas pessoas acabam por se precipitar. Mas isso realmente é só um comentário que eu queria fazer. Agora no subtópico 2 do tópico 3 dessa lição. O título é Roteiro da Viagem e Atividades Missionárias. Eu não vou me ater muito a esse subtópico, porque aqui é simplesmente uma relação das viagens missionárias que foram patrocinadas por Antioquia, né? As viagens missionárias que se iniciaram em Antioquia e foram realizadas pelo apóstolo Paulo, por Barnabé, e assim por diante. O fato é que os apóstolos, eles tinham para onde voltar. Existia ali uma igreja que não só enviava, mas uma igreja que orava, jejuava pela obra missionária. Uma igreja que ajudava financeiramente, que patrocinava as viagens. Uma igreja que se importava com os irmãos, que queria saber como eles estavam, se estavam bem, se estavam precisando de alguma coisa. Uma igreja que amparava e uma igreja que aguardava com grande expectativa o retorno dos seus apóstolos, dos seus missionários. Então, um missionário precisa ter para onde voltar. Um missionário não pode ser abandonado, não pode ser simplesmente enviado e ele que se vire. Não é assim que funciona. E, dentro desse contexto também, claro que existia um ônus, né? Qual era o ônus do missionário no que tange a sua responsabilidade com a igreja de Antioquia? Era a prestação de contas. Tá? O missionário,
ainda hoje também é assim, ele precisa prestar contas para aquela igreja. A igreja precisa tomar conhecimento dos resultados, das obras que Deus tem feito. Não estou falando de resultado financeiro, irmão, pelo amor de Deus. Não estou falando de números. Eu estou falando do agir do Espírito Santo de Deus, da confirmação do Espírito Santo de Deus, da prosperidade desse ministério. Então, os apóstolos, eles traziam os relatórios de suas viagens, as pessoas que se converteram, os milagres que Deus operou, os livramentos, os naufrágios aos quais eles sobreviveram pela graça de Deus. Então, precisa-se haver realmente essa comunhão entre a igreja e o missionário, os missionários que essa igreja ela envia. Eu vou agora concluir esta lição. Na verdade, eu vou ler ipsiliteris o que diz o pastor Wagner Gabi, comentarista dessa lição, e assim eu vou encerrar esse resumo, ok? Diz assim, na conclusão: à luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é nossa a tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar, jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir a Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão: ganhar vidas para o reino de Deus. Amém e até a próxima. Deus abençoe.